Bom, gente, seguinte, vamos falar do bairro da Liberdade, que é famoso pela forte cultura japonesa. Você gosta? A gente acha que a Liberdade é japonês, né? Eu adoro comer aqueles comidinhas japonesas. Mas agora tá cheio de coreanos também, restaurantes coreanos, E chinês. asiático. Agora virou a Ásia do Brasil, né? Mas nem sempre foi assim, sabia? Na verdade, a origem do bairro tá intimamente ligada com a resistência em memória de escravizados. Vamos ouvir agora na reportagem de Adrian Santos. Vocês sabem por que a Liberdade se chama Liberdade? Não. Não sei. Não sei. Eu não sou daqui. A resposta dessa pergunta eu te conto já, mas já te adianto que ela tem a ver com um passado traumático para a população negra de São Paulo. O que agora está sob os famosos suzurantos, aquelas típicas luminárias japonesas que enfeitam aqui a Liberdade, antes já foi território marcado pela dor de escravizados entre os séculos 18 e 19. Isso porque o bairro, antes da chegada dos japoneses, abrigava escravizados, espaços dedicados a torturas e até enforcamentos. A historiadora Carolina Oliveira descreve quais grupos sociais mais sofriam com a repressão. A circulação por ali, ela era de dois grupos muito distintos, né? Esse grupo que produzia a repressão e esse grupo que era reprimido. Então a gente está falando principalmente de pessoas racializadas, sua maioria absoluta pessoas negras, mas também pessoas indígenas, miscigenadas também. No contexto do feriado do Dia da Consciência Negra, a gente veio à Liberdade para mostrar 3 pontos do bairro que fazem parte da história e da resistência negra de São Paulo. O primeiro é esse aqui, a Praça da Liberdade, que antes, na verdade, era chamada de Largo da Forca, justamente porque era aqui que condenados à morte, sobretudo negros escravizados, eram enforcados. Mas e os corpos? Qual era o destino deles? E a resposta nos trouxe ao nosso segundo endereço, a Capela dos Aflitos, que fica no Beco dos Aflitos, construída sobre o Cemitério dos Aflitos, onde eram enterrados os enforcados, escravizados, indígenas e indigentes, diferente das elites, que tinham túmulos garantidos nas igrejas. E é justamente uma igreja que faz parte desse roteiro da história negra aqui na Liberdade. Eu tô falando dessa aqui, ó, a Igreja Santa Cruz das Almas dos Enforcados, que inclusive agora me dá a deixa para responder a pergunta lá do início do vídeo. Vocês sabem por que a Liberdade se chama Liberdade? Sei, porque tem uma história que uma pessoa que era, foi condenada à morte, a forca, quebrou umas 3 vezes, saiu o povo gritando, liberdade, liberdade, liberdade. A principal teoria é a de que o bairro Liberdade se chama Liberdade devido ao enforcamento do cabo negro Francisco José das Chagas, condenado à morte por liderar um motim por atraso no pagamento de salários lá em Santos. Liberdade! Gritava a população quando pela 3ª vez a corda que enforcava o militar se arrebentou sem que ele morresse. Mesmo assim, nem o acaso nem o clamor popular foram suficientes para impedir a execução de Chaguinhas. O local onde Chaguinhas morreu virou ponto de peregrinação e tempos depois passou a abrigar a Igreja Santa Cruz das Almas dos Enforcados aqui na Praça da Liberdade. O coordenador-geral do Museu dos Aflitos, Lucas Almeida, pondera sobre o real objetivo dos enforcamentos. Por muito tempo se levantou essa discussão, né, que tanto a forca quanto o cemitério enterraram, sepultaram e a forca executou criminosos africanos e indígenas, mas o que pode ser considerado como crime num contexto de crime contra a humanidade. A própria figura de Francisco José das Chagas foi entendida como um criminoso. É necessário que a gente sempre faça esse recorte da forca, do pelourinho, da casa de câmara e cadeia. Em números absolutos, São Paulo tem a maior população negra do país, com cerca de 5 milhões de habitantes. Apesar do quantitativo expressivo, coletivos lamentam o que chamam de apagamento da história negra na cidade. É o que explica a antropóloga Raíssa Albano. Eu acho que existe um processo massivo de apagamento dessa memória, mas eu não posso deixar de falar das diversas movimentações, né, do movimento negro unificado, de tantos professores e professoras, de tantos intelectuais que estão pensando a cidade a partir dessas narrativas de povos negros, dos povos marginalizados, dos povos pobres, dos povos originários. Com a desativação do Cemitério dos Aflitos, em 1858, a Liberdade começou a receber intervenções urbanas, mas só a partir de 1970 a região ganhou essa estética oriental que a gente conhece hoje. Isso querendo virar uma espécie de Little Tóquio ao estilo Chinatown nos Estados Unidos.
É isso aí, vamos dar parabéns aqui ao Adrian Santos pela excelente reportagem, excelente, relevante. Que relevância é o que a gente precisa, né? Fundamental conhecer as origens, a história do nosso país, e ele trazendo aí a história incrível do Chaguinhas, que hoje é um milagreiro, as pessoas vão pedir milagres para ele. Era um negro que gritava pela liberdade, que morreu gritando pela liberdade, que não existe até hoje. A liberdade ainda precisa ser alcançada pelos negros brasileiros que têm tanta dificuldade para se sobressair na nossa sociedade tão desigual.